Olá, hoje a gente vai analisar mais a fundo uma entrevista bem interessante, viu? É do canal Neutrality Studies português. Ah, sim. Aquela conversa do Pascal Lotas, que é um acadêmico focado em neutralidade, com o Roberto Zamora. Ele é advogado, ativista pela paz lá na Costa Rica. Isso, e o foco é uma história e tanto, né? Em 2004, o Zamora, que, olha só, era estudante de direito ainda, Bem jovem, né? pois é, ele entrou na justiça contra a decisão do próprio país, a Costa Rica, de apoiar a tal coalizão dos dispostos, aquela liderada pelos Estados Unidos para invadir o Iraque. E lembrando que a Costa Rica nem exército tem desde 1948. É um caso muito particular. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é, tirar os pontos principais dessa conversa: direito internacional, neutralidade e como um país pequeno lida com as grandes potências, né? Bom, vamos lá desvendar isso. E é super relevante, sabe? Ver como um documento, uma declaração de neutralidade, foi usado por um cidadão. Um estudante. Sim, para efetivamente mudar a política externa e, claro, as repercussões disso tudo internacionalmente. Pelo que eles contam na entrevista, a Costa Rica entrou na coalizão não por força militar, óbvio, mas pelo tal poder moral, é isso? Exato. Usar a imagem positiva do país, né? Paz, democracia, direitos humanos, para dar uma legitimidade simbólica para a coisa toda. Mas o Zamora diz que a população não comprou a ideia, 99% contra. É, foi uma rejeição massiva. E isso que motivou ele a agir legalmente. Tá, mas como? Qual foi a base legal que ele usou? Então, aí que tá a sacada jurídica do Zamora, que é bem fascinante. O argumento dele foi que esse apoio violava a Declaração de Neutralidade da própria Costa Rica, de 1983. Uma declaração unilateral. Isso tem peso no direito internacional? Tem, sim. Atos unilaterais podem criar obrigações. E no caso da Costa Rica, tem o sistema jurídico deles, o monista. Ah, lembro disso. O direito internacional vale como lei interna, né? O artigo 7 da Constituição. Exatamente. Então, essa declaração de 83 tinha força de lei. E ela basicamente proíbe o país de se meter, mesmo que só na aparência, em conflitos dos outros. E a Suprema Corte de lá engoliu esse argumento? Não só engoliu, como foi além. A decisão da corte teve, assim, três pilares. Primeiro, sim, o apoio violava a neutralidade. Ok. Segundo, violava outros compromissos internacionais do país. E terceiro, violava a Carta da ONU, porque a invasão não tinha o aval do Conselho de Segurança. Peraí. Então a Corte deu um peso enorme para a neutralidade. Chegou a ligar isso com a Constituição? Exatamente. É aí que fica muito interessante. A Corte meio que elevou a neutralidade a um status quase constitucional, como se fosse um princípio fundamental, mesmo não estando escrito lá tintim por tintim. Nossa, que força! Deu um poder imenso para esse conceito dentro da Costa Rica. E essa ideia de usar neutralidade como um escudo legal, isso já tinha acontecido antes, né? O Zamora comenta isso. Sim, sim. Não foi invenção de 2004. Ele explica que a própria declaração de 83 foi uma jogada do presidente Monge na época, Para quê? para resistir à pressão dos Estados Unidos, que queriam usar o território costarriquenho na guerra contra os sandinistas, lá na Nicarágua. Ah, entendi. Foi um jeito de dizer: não podemos, a lei não deixa. Exatamente. Mostra a neutralidade não como algo passivo, sabe? Mas como uma ferramenta ativa mesmo, de política externa, para defender a autonomia. E o resultado prático do processo de 2004? Depois da decisão da Corte, o que aconteceu? Bom, o governo teve que voltar atrás. Notificou os Estados Unidos que estava saindo da coalizão. E saiu mesmo. Sim. O Zamora até conta na entrevista, e é uma imagem forte, né? Que ele recebeu um fax em casa. Imagina, um fax. Fax. Coisa rara hoje em dia. Pois é, assinado pelo Colin Powell, confirmando que a Costa Rica estava fora da lista. Um papelzinho hoje meio desbotado, mas que vira um símbolo, né? Dessa vitória do direito. Incrível. Mas a conversa deles vai além disso, né? Lotaz e Zamora entram numa crítica mais ampla das relações internacionais. Falam de quê, por exemplo? Da hipocrisia, do duplo padrão, comparam Kosovo com Iraque, falam da ineficácia do Conselho de Segurança da ONU por causa do veto, né? E da interpretação meio elástica do artigo 51 da Carta, sobre autodefesa. Eles veem como uma alternativa, talvez?
Sim, é por aí. Eles apresentam essa neutralidade que não é só ficar quieto, mas obriga o país a buscar ativamente soluções pacíficas. Não é isolamento, então. De jeito nenhum. É um compromisso ativo com a desescalada. Um contraponto a essa lógica de blocos militares, tipo OTAN, e a militarização crescente. A ideia é que essa neutralidade ativa ajuda mais a construir a paz. Então, resumindo aqui a nossa análise dessa conversa, o que a gente pode tirar de mais importante? Talvez, primeiro, o poder real do direito interno, né? Mesmo acionado por um estudante para mudar a política externa contra pressões enormes. Com certeza, um ponto fundamental. Segundo, essa ideia da neutralidade não ser passividade, mas sim uma estratégia ativa, de autonomia e de paz. Perfeito. E tem um terceiro ponto também, né? Qual? A capacidade de um cidadão comum ser o catalisador dessa mudança toda, usando as próprias leis do seu país. É inspirador. É verdade. E essa análise toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão que a entrevista provoca. Sim, no mundo com tanta tensão, instituições internacionais meio travadas, será que modelos como o da Costa Rica, com essa neutralidade forte na lei, focada na busca ativa pela paz, será que não seriam caminhos talvez mais eficazes para a segurança global? Do que as alianças militares tradicionais e essa escalada toda que a gente vê. Exato. É uma questão importante para a gente continuar pensando, né?